Salve YouTube, tudo de boa? Aqui é o Saruê e hoje o nosso bate-papo vai ser sobre um personagem lendário e icônico aí que é Lion Man, uma dádiva dos ninjas. Isso mesmo, vamos falar sobre o poderoso Lion Man, personagem que eu gostava muito na infância e eu queria compartilhar com vocês essa nostalgia. E não deixe de seguir nossos canais amigos, nossos canais parceiros, pessoas com trampos maravilhosos na cena dos quadrinhos. Link dessa galera toda vocês encontram na descrição. Vocês viram aí, o papo hoje é diferente, pessoal. Vamos falar sobre o poderoso Lion Man. Lembrando que o Lion Man, ele possui 3 séries aí diferentes. O Lion Man branco, que inclusive foi passado aqui no Brasil também como segunda temporada do poderoso Lion Man. Teve uma confusão aí, pois o Lion Man branco foi o primeiro Lion Man que surgiu. Então ele teve essa pequena confusão aí no Brasil. Primeiro passou o poderoso Lion Man e em seguida o Lion Man branco, pelo que eu me lembro, assim, eu tenho lembranças muito vagas do Lion Man em si, pois eu era muito garoto na época, mas tudo isso mudou e essa paixão se concentrou mais no Lion Man, pois eu tive contato com as fitas de vídeo do Lion Man. Eu tive contato com 2 fitas de vídeo ali que eu assistia em loop quase infinito. Então ele é um personagem que, apesar de eu gostar bastante do Jaspion, do Jiraiya, do Giban e de outros personagens aí, principalmente da época de Metal Heroes aí, o Lion Man acabou se tornando muito nostálgico pra mim por causa dessas fitas de vídeo e por causa da aparência fofinha aí do Lion Man, que hoje já não é mais tão fofinho assim. Vocês podem estar vendo algo datado, algo assim que não tem carisma nenhum, mas isso é um completo engano, essa primeira visão, esse primeiro contato aí de muita gente com o Lion Man, mesmo sendo uma série que tem 10 anos a mais do que Jaspion, do que Jiraiya. É uma série fantástica, que tem uma história maravilhosa, apesar dos seus efeitos práticos não serem mais tão legais assim, ficarem coisas muito visíveis como o cabo de aço segurando os atores enquanto eles lutam no ar e coisas do tipo. Algumas coisinhas realmente ficaram muito datadas, as roupas também não são tão convincentes assim, porém traz uma história muito legal. Ele vem ali daquela leva de tokusatsu ali, de Spectre-Man, coisas do tipo. Então é um tokusatsu bem nostálgico pra mim, pelas fitas de vídeo. Como eu assisti bastante essas fitas de vídeo, então ele acabou subindo no meu ranking aí, apesar de eu saber que ele tem muito mais falhas do que esses outros tokusatsu aí. Porém, para surpresa de vocês, o Lion Man tá totalmente disponível aí no YouTube. Caso vocês tenham curiosidade, eu vou deixar aí abaixo uma playlistzinha aí do Lion Man completinho. Lion Man tem 25 episódios e foi exibido no Japão durante ali os anos de 1973, pessoal. Então ele é bem antigo, ele é bem antes ali do Jaspion, do Jiraiya, que são de 80, 89, por aí. Então Lion Man é bem nostálgico e ele acabou ficando bem defasado em comparação aos outros, mas pra mim ele se tornou icônico, principalmente por causa da sua história, que era uma história de vingança, apesar de não parecer. Apesar dele começar ali bem desenhão mesmo, bem episódico, a trama vai ganhando corpo a partir do 10º episódio. Então é muito interessante a forma como o poderoso Lion Man evolui. Então a gente vai acompanhar o Dan Shimaru, um jovem de 21 anos que usa o poder da sua juventude aí, com coragem contra o temível clã Mantor do Inferno. Isso mesmo, o clã Mantor do Inferno, ele atazana a vida ali de diversas vilas, inclusive escravizando, torturando e matando pessoas à torta e à direita, num período ali que se passa ali, acho que era Meiji talvez. Na história não é abordado tão fielmente assim o período que ela se passa, porém ela tem um lance muito legal. Apesar dessa limitação aí de se passar na era Meiji, ela nos mostra diversos apetrechos tecnológicos ali, principalmente através do clã Mantor do Diabo, que eles possuem uma espécie de tecnologia de criar os monstros humanos, que são as criaturas que vão de embate contra o Lion Man, que tem o seu irmão morto ali no primeiro episódio e ele jura vingança contra todo o clã Mantor do Diabo. Então ele vai peregrinando através do Japão ali, enfrentando essas diversas criaturas e se livrando de todos com o poder do Lion Man. O poder do Lion Man, pessoal, é a única coisa que eu nunca entendi. Porque ele precisa usar aquela mochilinha a jato para entrar em contato com o raio e poder se transformar em Lion Man. Eu achava isso muito limitado até na época. Eu vi os outros personagens que se transformavam em feras e eles não precisavam de fazer disso. Então eu achava meio bobinho até o Lion Man precisar da mochilinha a jato para se transformar.
é explicado dentro da série o porquê ele precisa da mochila jato, mas não é convincente pra quem tá assistindo, é isso que eu quero dizer. Apesar da série ser bem legal, ser bem dinâmica, na sua história as lutas são péssimas, pessoal, então são lutas bem travadas, mas toda a carga emocional, todo o drama das lutas é bem ensaiadinho, bem coreografado, porém é super bobinho. A gente vê as espadas dobrando, vê que não são espadas de verdade ali na hora do combate. Os personagens são substituídos a todo momento, principalmente em cenas de voo. Os vilões que voam são substituídos por bonequinhos em cabo rodando, ou até mesmo um aviãozinho, coisas do tipo. Mas a criatividade era o que reinava. Eu sigo muito o exemplo desses tokusatsu da época, pois eles trabalhavam com uma alimentação incrível. E faziam coisas tão legais como o próprio Kamen Rider também. O Shotaro Shinomori trabalhava muito limitadamente, principalmente na primeira temporada ali do Kamen Rider. Inclusive a celebridade que era o ator que fazia o Kamen Rider se acidentou e isso quase levou a série pro buraco. Então é muito legal a gente ver como os diretores de tokusatsu, de Kaiju Verso, eram limitados naquela época à imaginação. Então eles tinham que se desdobrar para fazer algo criativo e que se mantesse um bom tempo ali em circulação, a criançada em si. Não assisti tudo na época certinho, passava na TV, mas passava muito espaçadamente. Era um período ali que eu era bem pequenininho mesmo, porém nas reprises eu comecei a acompanhar fielmente o Jaspion e o Jiraiya. Eu gostava de acompanhar na TV mais o Jaspion e o Jiraiya, porém coincidiu de eu começar a estudar naquele período. Então os VHS foram muito importantes, pois eu podia gravar a programação da TV e assistir no horário contrário. Então eu fazia muito isso, então aprendi a lidar ali com o VHS muito cedo e ensinar inclusive todo mundo da casa a usar, que tinha que botar o Durex ali na pontinha do VHS para poder estar gravando. Quem nunca fez essa gambiarra aí? É muito nostálgico. Eu usei esse VHS, para vocês terem ideia, até a época do Dragon Ball Z, na fase do céu ali, quando passava na Band Kids, eu já maior pedi pra galera gravar, pois eu ainda tava estudando naquele período. E eu sempre, era uma coisa, sempre coincidia de eu estar estudando no período dos desenhos, então eu acabava perdendo os desenhos e pedindo, não perdia, né, pedi pra galera gravar. Porém, muitas vezes a fita não dava, pois o pessoal não pausava durante os comerciais, aí eu ficava, meu Deus, gravar 1 milhão de comercial e o desenho quase não gravou, ficava indignado. Mas isso é uma das boas nostalgias aí que o Lion Man e diversos outros personagens foram trazendo aí na minha vida. Mas o Lion Man, assim que eu tive contato assim, com a internet decente, foi uma das primeiras coisas que eu assisti de cabo a rabo, assisti completo e diversas vezes eu assisti. Foram os primeiros tokusatsu que eu assisti, foi o Kamen Rider na primeira temporada, o Lion Man e o Jaspion e o Jiraiya. Eu reassisti isso aí a infinidade até hoje. Eu assisto o Jaspion naquela Pluto TV, eu boto ali. Eu assisti ele todo legendado e já tá passando dublado, eu já tô assistindo de novo também. Eu deixo ali na companhia da TV, fico fazendo alguma coisa, editando um vídeo e assistindo o Jaspion, que vai passando ali na Pluto TV, que ela passa como se fosse uma espécie de TV aberta. Então, não é jabá, tá, pessoal? É porque é muito legal mesmo a Pluto TV. Recomendo, principalmente quem tá com a grana curta aí, assiste lá que passa bastante anime, bastante tokusatsu, bastante programa ali legal, mas tem comercial, então não compensa tanto assim, mas é bem legal também. O Lion Man também foi muito importante porque ele tinha um ciclo ali de personagens super carismáticos, inclusive mais carismáticos do que ele. Então a gente tinha a Shinobu, o Dankichi, que eram dois irmãos que estavam ali vagando no Japão à procura do seu pai. Eles tinham uma carroça ali toda equipada ali com coisas que o próprio Sankichi ele criava, porque ele tinha muito fascínio por invenções, então ele fazia atiradores, armas, coisas ali que ajudariam na situação, mas isso vai se perdendo ao longo dos episódios que vão ganhando uma seriedade. E o Kimaru tá concorrendo ali a um personagem que fica mais cego do que o Shiryu. Pois em diversos episódios ele vai passando drama, pois os adversários atacam ele nos olhos e ele tem que passar longos períodos combatendo ali sem a visão. Então ele vai se adaptando. O Lion Man tem um design muito legal, ele é um leão ali de armadura, uma armadura meio ali de gladiador, e é muito legal. Porém, a gente vai vendo todas as falhas da roupa, ou muitas vezes a gente vê o próprio ator meio que aparecendo na roupa, mas isso não quebra a magia. Se você forçar um pouquinho ali, você vai se deparar com tramas ali muito à frente do seu tempo, como o cristianismo indo pro Japão, sobre os clãs ninjas, Kogas e Igas, sobre as academias samurais e muitas coisas assim interessantes, inclusive personagens icônicos que pra mim são os mais marcantes, que são o Joe Taiga, que é o personagem que se transforma em tigre, Ryoba, que é meu favorito, porém acaba acontecendo uma coisa ali, o personagem acaba falecendo
o personagem acaba morrendo ali durante a série, e isso que dá um pesar muito grande pra série, pois um grande aliado como o Ryoba, ele acaba falecendo ali na série, e toda a série vai ganhando um ponto dramático a partir desse 10º episódio aí, onde o Lion Man não consegue se transformar, e tem a icônica participação do Lion Man branco, que tem uma das cenas mais lindas de todos os tempos. Vou estar mostrando pra vocês agora essa cena, onde o Lion Man branco, ele vem ao resgate do Lion Man ali, onde ele tem sua espada quebrada e não consegue mais lutar. Então vem o Lion Man num Pegasus, assim, cavalgando ao pôr do sol, falando pro seu sucessor a levantar e continuar a lutar. É muito massa, pessoal. São coisinhas assim simples que fazem dessa série de Tokusatsu aí icônica pra mim até os dias de hoje. Fez um jovem Saruê muito feliz lá na época. E reassistiram, como eu disse, as batalhas são bobas, os efeitos não são legais, mas a história e o enredo continuam fenomenais e muito interessante até os dias de hoje. Lion Man é uma das coisas mais icônicas aí, com certeza. Ela, como eu disse, ela possui o Lion Man branco, mas o Lion Man branco eu não lembro de ter assistido. E o poderoso Lion Man funciona muito bem. A gente só saca que é uma continuação com essa cena aí do Lion Man branco, mas você pode interpretar de outra maneira, elas não conversam entre si. Apesar de ser uma curiosidade engraçada, o personagem que faz o Dan Shimaru é o mesmo que faz o Lion Man branco. Então elas são meio que séries ali paralelas uma da outra, não tem dependência nenhuma uma da outra, beleza? Então eu queria trazer essa indicação, essa nostalgia e avivar para quem já conhecia o Lion Man e atiçar quem não conhecia o Lion Man a dar uma conferida. Eu vou deixar aí o linkzinho para toda a saga do Lion Man completinho em 25 episódios. Se você gostou, dá uma conferida lá, que eu tenho certeza que você vai gostar desse personagem tanto quanto eu. E se gostou também do videozinho, ficou até aqui, guerreiro, deixa aquele like, se inscreva, marca o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos. Agradeço demais a todo mundo que vem participando. Isso nos proporciona esses videozinhos assim mais diferentes, apresentando novos personagens, essa conversa mais solta e trocando uma ideia mesmo. Agradeço demais a toda a paciência de vocês. E no mais é isso, nunca se esqueçam do Lion Man, pois ele é uma dádiva dos ninjas. Então um forte abraço a todo mundo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, pessoal, forte abraço. 一つ人から